eu tô aqui, gente, lendo esse livro aqui, ó, o livro de Enoque. Esse livro aqui, ele é um apócrifo, né? Que ele não entrou na Bíblia, não entrou junto com a Bíblia, né? Mas ele faz parte da Bíblia etíope. Mas aqui nessas outras, assim, comum, ele não entrou. Então, ele é um livro que deveria estar na Bíblia. Porém, ele não entrou na Bíblia. Não sei por qual motivo eles decidiram que ele não deveria entrar na Bíblia, você entendeu? E esse livro aqui, ele é muito estranho, gente. Ele tem, eu ainda tô lendo ele, sabe? Ele fala que desse personagem, né, aqui desse personagem, não, desse cara que parece que existe de verdade, que é esse Enoque aqui, você entendeu? Que ele pegou e ele conta como que foi a queda dos anjos do começo ao fim, e depois ele escreve esse livro para poder deixar, né, pro filho dele, Matusalém. É Matusalém que é o nome dele, né? E é um livro assim muito assim diferente, assim, sabe, gente? E tem umas maldição aqui que vocês precisam ver. Mas eu quero ler para vocês um pedaço aqui que é da queda dos anjos. Como que foi a queda dos anjos, segundo esse apócrifo aqui, ó, de Enoque. Esse aqui é o livro de Enoque. Olha só, a queda dos anjos. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos dos céus, ao verem-na, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhe então o seu chefe, Senjazá, o nome é Senjazá, que dizendo que era o líder, dizendo assim que esse daqui que era o líder dos anjos caídos, gente. Esse nome aqui, ó, é Senjazá, é um nome difícil de pronunciar, você entendeu? Diz que ele que era o chefe que coordenou tudo isso aí na época que teve esse negócio aí da queda dos anjos, né? Aí então, eu receio não queiras realizar isso. Deixe-me no dever de pagar sozinho o castigo de grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: todos nós estamos dispostos a fazer um juramento comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir a mão do plano, e sim executá-lo. Então, nessa pedaço olha aqui, só pra vocês verem, do jeito que esse anjo aqui, esse chefe falou, não parece que era uma coisa que era uma obrigação, não é? Por causa que ele falou, você entendeu? Que deixasse que ele ia sumir sozinho, que ele ia assumir sozinho a culpa disso aí. Só que os outros anjos pegou e falou assim que não aceitava ele sumir sozinho. Não é isso que dá dando para aparecer. Ó, vou ler aqui para vocês verem de novo, ó. Disse-lhe então o seu chefe, Senjazá: eu receio não quereis realizar isso. Deixei-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe, eles quem? Os outros anjos, você entendeu? Em coro, quer dizer, todos responderam ele, né? Nós todos estamos dispostos a fazer um juramento comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Quer dizer, então, por quê? Não é estranho? Tem uma coisa estranha aqui, gente. Por que parece que é uma obrigação, que eles fizeram uma obrigação? Por que ele falou, não, deixa que eu assumo sozinho, você entendeu? Estranho, essa passagem é muito esquisita, é muito estranha, olha só. Então eles juraram conjuntamente, então todos eles juraram conjuntamente, né? Obrigando-se as maldição que a todos atingiria. Quer dizer que quando eles fizessem isso daí, essa maldição ia atingir a todos quando eles descessem para poder ficar com as mulheres, entendeu? Só que esse chefe aqui, esse Senjazá, queria assumir isso sozinho, e os outros falaram que não, que queria dividir
com ele, você entendeu? O pecado, né? Então, no caso, as consequências disso aí. Mas por que eles precisavam fazer isso aí? Não parece que eles precisavam fazer? Estranho, não é? Vocês entenderam igual eu entendi? Fala pra mim. Olha só. Era ao todos 200, o que nos dias de Jarete havia descido sobre o cume do monte Emon, chamando-nos de Emon, porque sobre eles juraram e se comprometeram a maldição comum. Quer dizer, a maldição então pegou todos. Eles subiram nesse dia, nesse monte, né? E lá eles juraram entre si, todos esses anjos aí, você entendeu? E se comprometeram a receber a maldição, todos eles juntos, foram 200 anjos, você entendeu? E dentro desses 200 anjos tiveram 10 chefes, os 10 cabeças, entendeu? Dentro desses 200 anjos, quem que era assim, ó? E assim se chamavam seus chefes. Senjazá é esse daqui, que é o chefe supremo, o chefão de todos os anjos caídos, é esse aqui, esse Senjazá, o superior de todos eles. Aí depois vem Araquiba, o nome do outro é Araquiba, Ramael, Cocabiel, Teamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Amaros, Batarel, Ananel, Sequei, Sansapel, Santarel, Turel, Jonjael e Sariel. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Então, quer dizer, então, esses daqui, né, eram 200, mas chefe, eram 10 chefes, né, sendo que um dos chefes, né, era o cabeça de todos os chefes. Então, quer dizer assim, que cada um aqui ficou com um grupo de 10, né, cada um ficou com um grupo de 10, cada anjo desse daqui comandava mais 10 anjos, não é verdade? Uma pirâmide, né? Na verdade, uma pirâmide. Tudo é uma pirâmide do mundo, vocês já repararam isso daí? Tudo é uma pirâmide, né? Aí, ó. E todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si, né? Então quer dizer que todos que estavam lá não tinha mulher, não. Você já reparou? No meio dos anjos só tinha anjo homem, não tinha uma mulher. Não tinha um anjo mulher, só tinha anjo homem. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinavam-lhe bruxaria, exorcismo, feitiço e familiarizavam com as ervas e com raízes. Estranho, né? Esquisito. Muito estranho. Olha só. Extremamente elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de alturas, côvados de alturas, né? Esses consumiram todas as provisões de alimentos e dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para lhe dar, o gigante voltava contra elas e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis, os peixes, rasgando com dentes as suas carnes, bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Os monstros, então, eram os filhos que estiveram com as mulheres, né? Que não tinha mais nada para comer, e aí foi só comer o gente mesmo, né? Azazel ensinou aos homens a confecção da espada, facas, escudos e armaduras, abrindo seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Vieram depois os braceletes, os adornos diversos e o uso dos cosméticos, os embelezamentos da pálpebra e toda a sorte de pedra preciosa e arte da tinta.
e assim graçavam. Graçava é xingava, não é? Que é uma coisa dessa palavra, não é? Graçava é xingava, não é? Uma grande impiedade promovia entre a prostituição e conduzia aos excessos que era corrupto de todos os sentidos. Seja azar, ensinava os esconjuros e as poções de feitiços, amaro e a dissipação dos esconjuros, Baraquijal, a astrologia, Concabel, a ciência das constelações, Ezequiel, a observação das nuvens, Araquiel, os sinais da terra, Sanciel, os sinais do sol, Sariel, as fases da lua. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor e seus gritos chegaram aos céus. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel oraram-lhe do alto do céu e viram uma quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si: o clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez à porta do céu. A vós, os santos dos céus, invocaram assim desoladas as almas humanas. Levai o nosso lamento à presença do Altíssimo. Então eles falaram ao Senhor dos mundos: Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o trono e tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo. E o teu nome é santo, glorioso e louvado em todos os universos. Então foi assim, gente. Esse daqui foi um nome, né? Esse daqui foi o nome dos 10 anjos, que diziam que era só 10. Você entendeu? Era 10, no caso, então 11, né, que fizeram isso daí. Mas é muito interessante essa passagem aqui, sabe? Porque o jeito que eles juraram, parecia que eles eram obrigados, não tinha obrigação de fazer isso, não. Por causa que esse chefe aí virou e falou assim: não, se vocês não quiserem, eu vou assumir a maldição desse terrível pecado, aquele negócio todo. Eles falaram que não, que eles iriam fazer e que todos eles iriam assumir a maldição. Não é estranho? Eu não entendi muito bem, não. Fala pra mim o que você achou dessa passagem aqui. Tem que analisar. Achando estranho? Vou analisar isso aqui. Fala pra mim o que você achou aí abaixo aí. Esse daqui é o livro de Enoque, viu?